Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Algum dia virá um toque pessoal e direto de Deus, quando toda lágrima e perplexidade, opressão e angústia, sofrimento e dor, erro e injustiça terão explicação total, extensa e avassaladora. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a OnTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Quando nos restam perguntas ainda acerca de determinadas coisas nas nossas vidas, mesmo diante de tantas respostas de Deus. Como diz essa mensagem do Pão Diário, algum dia virá um toque pessoal e direto de Deus, quando toda lágrima e perplexidade, opressão e angústia, sofrimento e dor, erro e injustiça terão explicação total, extensa e avassaladora. Terá explicação, sim, meu amigo. Terá explicação para todas as respostas que te angustiam, causam opressão, perplexidade, angústia, sofrimento, erro e injustiça na sua vida. E estas respostas virão diretamente do coração de Deus através do seu Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor, da esperança e do amor que nós temos nas promessas de Deus. Muito interessante essa mensagem para as nossas vidas, que muitas vezes nós nos vemos em situações que nos deixam dessa forma, realmente perplexos, angustiados, nos sentindo subjugados, oprimidos, tristes em relação à vida e às pessoas, que nos vemos sem respostas do porquê que estamos passando por todas estas provações, tribulações nas nossas vidas. E manter a fé, desenvolver a fé e manter a fé em Deus, a esperança no futuro, no porvir, realmente é o segredo para que nós possamos seguir adiante, firmes no Evangelho do Senhor. Por isso a importância de nós conhecermos a Palavra de Deus, estarmos em comunhão, conectados com o Pai, com os ensinamentos que nos foram deixados através das Escrituras, em que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pessoas foram levantadas para esse trabalho missionário do Evangelho nas suas vidas como instrumento realmente da proposta do Pai
em que, através do primogênito, do Messias, nos deixou as suas últimas palavras: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Que nós fôssemos instrumentos a todas as pessoas deste mundo, levando a palavra de Deus conforme a antiga aliança, instruções que nos foram deixadas através dos profetas, de pessoas que serviram de instrumento também, e registros muito importantes de exemplos de vida, da história, de como a sociedade da época via e se posicionava diante das pessoas e da vida sob a orientação de Deus, em que, conhecendo a história, muitas vezes nós observamos que ela se repete, e os registros que nos foram deixados não foram ao acaso para as nossas vidas, sim como exemplos de postura, de valores e princípios que nós devemos então buscar compreender e seguir nas nossas vidas. Estando o povo, o escolhido, predestinado por Deus, afastado muitas vezes da palavra, sem reconhecer o chamado do Senhor, Ele envia o Messias em resgate, para que todos nós então tivéssemos uma nova chance de aproximação do Pai, humanizando o que era santo, para que as pessoas pudessem se ver no Messias e então observar que, mesmo na condição humana que nós nos encontramos até os dias de hoje, nós podemos sim vencer o mundo, a maldade que há no mundo, tudo isso que nos causa, como a mensagem de hoje, perplexidade, que nós vemos que é resultado de injustiças, de muita dor, sofrimento na vida dos nossos irmãos, como resposta do agir do maligno, da influência do mal nas nossas vidas, mas que há sim esperança. Então se constitui uma nova aliança, alguns chamam de Novo Testamento, não é mesmo? Novas informações, um novo religare com o Pai que nos foi apresentado para que nós pudéssemos então sentir, compartilhar emoções, sentimentos, aprender a reconhecer o Espírito Santo do Pai, do Senhor, de Deus em nós, nas nossas vidas, sermos resgatados através de todos os exemplos de amor, misericórdia, perdão, bondade que o Messias se posicionou diante da vida das pessoas, de circunstâncias que até hoje muitas vezes nos deixam perplexos, horrorizados, chocados com determinadas coisas, com postura de pessoas, ou muitas vezes conosco, com a gente mesmo, em que, se nós observarmos como nós vivemos até então, ou até pouco tempo, nas nossas vidas, afastados do Evangelho, ou talvez você se encontre assim, meu irmão, hoje. Sabe que tem um Deus, mas a tua confiança, a tua fé se encontra abalada. E o Espírito Santo de Deus, do Pai, em que o Messias diz que ia ao Pai, mas enviaria o Espírito de verdade para as nossas vidas até o seu retorno. E nós realmente vamos passando por circunstâncias nas nossas vidas, sempre ouvindo aquele chamado: vinde a mim, aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz. Quando os momentos em que nos falta essa paz, que excede todo o entendimento que nós temos acerca de circunstâncias,
postura de pessoas ou do nosso próprio posicionamento diante das coisas, não é mesmo? Mas o Espírito Santo de Deus nos faz reviver no nosso coração, que deixa de ser de pedra e passa a ser um coração vivo na palavra de Deus, que é viva e eficaz para as nossas vidas. A eficácia de chegar a tempo aos nossos corações, diante das decisões de como nós devemos nos posicionarmos em relação a todas as coisas, neste tempo que há determinado para todos os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, em que cada novo dia em que há o sopro de Deus, esse renovo nos nossos corações como ser humano, em que, se nós nos mantermos conectados, meus irmãos, na palavra do Senhor, em tudo que Ele nos deixou como exemplo, nos conectarmos ao Pai através do nosso único e suficiente mediador, que é o Cristo, nós vamos realmente nos tornando pessoas diferentes do que nós éramos até pouco tempo, ou que da forma como nós vivíamos no passado, ou de repente hoje Deus toca o teu coração através do seu Espírito Santo que está em nós, e você compreende que há sim a possibilidade de uma restauração na sua vida, que muitas vezes pode você chegar à conclusão que os planos que você vem traçando, tem traçado em busca de resultados e de vitórias e conquistas, não estão realmente surtindo os efeitos, as conclusões que você esperava e sempre esperou na sua vida, mesmo compreendendo ter um coração bom, manso, pacífico, justo, reto, digno aos olhos de Deus. Então, veja que o cristão que vem em busca de se tornar cada vez mais cristão, conforme vai absorvendo todo esse entendimento e colocando em prática na própria vida, há uma reforma íntima extraordinária em cada um de nós para a glória de Deus, em que nós somos beneficiados para a nossa felicidade, para esse reencontro conosco, para essa descoberta de quem nós somos, quais são os nossos propósitos aqui neste mundo, na vida, nos nossos relacionamentos, amizades, no nosso ofício, trabalho. O que eu determinei na minha vida para ser, para ter enquanto ser humano nessa existência? Quantos planos, projetos, não é mesmo, irmão? Ou expectativas que você desenvolveu observando o que acontece na vida das outras pessoas em relação a você mesmo, a nós mesmos, e muitas coisas simplesmente não acontecem, não se concretizam nos nossos dias, em que somos atropelados em muitas circunstâncias, invadidos na nossa intimidade por irmãos que se veem conforme, se nós observarmos conforme o que é nos deixado como entendimento da palavra do Senhor, há trabalho do mal, na verdade, exercendo um papel não como filho da luz, como filho de Deus nessa vida, mas sim exercendo a condição de filho das trevas, filhos das trevas, a serviço do mal, influenciados, em que o maligno recompensa sim, às vezes muito bem, a todos aqueles que ele quer destruir ou romper, para que tenham um prazer
suficiente de dar continuidade a tudo isso. E para nós que estamos nesse mundo, na condição que nos vemos, observamos a importância de todo o trabalho missionário do Messias, de tudo que nos foi deixado de ensinamento, para que nós venhamos a conhecer quem é esse Deus que nós buscamos servir, que nós buscamos nos conectarmos com Ele, porque o coração daquele que é justo, daquele que é bom, mas que erra, que enfraquece, que se sente abalado na sua fé, diante, como a mensagem de hoje nos diz, a dor, o sofrimento, atitudes, resultados inesperados, tribulações, desafios, nós passamos a observar a importância de jamais desistir do primeiro propósito que nós devemos realmente concretizar nas nossas vidas através do amor ao nosso Deus, que é nos conectarmos com Ele e descobrirmos qual o plano. Qual é o plano, Senhor? Porque eu estou aqui passando por todas as adversidades que já passei, sou um sobrevivente nesta vida. Graças à misericórdia do Pai, vamos levando os nossos dias nessa luta diária, enfrentando monstros, né? Dúvidas, confusões íntimas, pessoais, emocionais, espirituais, além de tudo que nós muitas vezes somos envolvidos pelas circunstâncias às quais pertencemos na vida. E buscar nos aproximarmos, ir em busca de nos aproximarmos de Deus para reconhecimento do plano que Ele tem para as nossas vidas, e permanecendo nele, a promessa de Deus é que Ele permanecerá em nós, abrirá caminho, nos direcionará pelo caminho mais seguro, na melhor direção, guiando, protegendo e nos dando livramento nos nossos passos, em que nós vamos, pouco a pouco, conforme a maturidade e a disposição que temos dessa entrega a Deus das nossas vidas, reconhecendo as vitórias que nós vamos tendo, pouco a pouco, nos nossos dias, tudo que vamos nos tornando como seres humanos melhores, pacientes, em que passamos a exercer o perdão, que não é um processo fácil. Você jamais irá perdoar ou ter necessidade de perdoar pessoas que sempre acertam com você. Não. Quando que você irá ter que se perdoar, por exemplo? Quando você erra com você mesmo. Esse perdão é necessário. Reconhecimento do quanto você às vezes está sendo duro com você mesmo, está sendo intolerante com circunstâncias, se culpando diante de resultados que não conseguiu por ignorar muitas vezes a verdade, o caminho, a vida, que é o que nós encontramos em Deus, a paz que nós encontramos no Pai. Então, se perdoar. Quando que nós precisamos nos perdoarmos? Quando nós erramos conosco, não quando nós acertamos. Quando que nós precisamos exercer o perdão em relação aos nossos irmãos? Quando alguns dos nossos irmãos erram com a gente. Então, desenvolver essa empatia, essa compaixão, ter um coração bondoso, de misericórdia, assim como Deus tem misericórdia da gente,
em que nós pedimos também perdão pelos nossos erros, nossos equívocos e dizemos que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos as pessoas que possam ter errado com a gente nas diversas esferas das nossas vidas. Então veja que quando nós nos igualamos e sabemos que todos somos irmãos, estamos no mesmo barco, nós passamos a compreender que assim como nós erramos conosco, erramos com outras pessoas, erramos com Deus, os nossos irmãozinhos, os nossos irmãos estão nesse mesmo processo. A diferença do entendimento é de quem a gente tem no barco. Quem está no barco com a gente, aliviando as tempestades, que tem esse poder do agir nas nossas vidas. Uma coisa é você estar no barco sozinho, tentando guiar a sua rota, né? Buscando uma rota segura, tranquila, equilibrada, correta, digna, justa, necessária para o cristão. E outra coisa é você entrar no barco, como nós temos exemplos, né? Nas Escrituras, com os ensinamentos, com a presença espiritual do Messias, como os nossos irmãos tiveram a presença física dele, acalmando o mar, trazendo paz, direção, frutos do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quais são esses frutos? Não é mesmo? Que nós precisamos ir em busca de semear, cultivar, para colher nos nossos dias. Quais são os terrenos, as áreas das nossas vidas em relação ao coração das pessoas que nós vamos encontrar nesse caminho, para que acolha essa semente, a boa terra, seja inclusive nos nossos próprios corações, para que essa semente possa então germinar adequadamente, ter o tempo de plantar para se esperar um resultado positivo nas nossas vidas. Então veja a importância, meus irmãos, de nós que já chegamos a uma determinada fase nas nossas vidas em que nós buscamos sim nos responsabilizarmos pelos nossos próprios atos em relação a nós mesmos e às pessoas. Saímos da imaturidade, da fase infantil, da irresponsabilidade consigo mesmo, com os outros, e já nos vemos em uma fase nas nossas vidas que não corresponde necessariamente, né, à idade, mas sim à consciência, de ir em busca de tudo isso. Quem eu quero ser? Como eu posso me tornar algo valioso, agradável aos olhos de Deus nessa terra, nesse mundo, em relação a mim mesmo, em relação às outras pessoas, o que eu posso contribuir, já que sou agraciado, já que Deus fez um levante na minha vida, me dá livramento todos os dias, entrega bênçãos extraordinárias, vitórias inimagináveis todos os dias, saúde, paz espiritual, emocional, discernimento, aprender a ver o mundo e as pessoas com os olhos espirituais em que Deus, através do seu Espírito Santo, vai nos apresentando como as pessoas são, além daquilo que querem parecer para nós. É impressionante como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Como Deus é magnífico na sua sabedoria e no seu amor em relação a nós que somos seus filhos. E veja que muitos de nós serão chamados para ter essa experiência com Deus, vitória, sucesso, prosperidade, saúde, paz, saber que estamos tendo uma vida repleta de conquistas, nos sentimos plenos, não nos falta nada, Senhor. Porque a partir do momento que entregamos as nossas vidas a Deus
e como prioridade em tudo que vamos fazer, e damos glória a Deus por tudo que nós vivemos nas nossas vidas, pelos momentos bons, amém? Pelos desafios, tribulações também, amém? Que serve para edificar o nosso caráter, fortalecer a nossa fé, nos trazer maturidade, experiência, paciência. Glória a Deus por isso também, meus irmãos, em que cada vez que nós pedimos, que elevamos os nossos pensamentos a Deus e pedimos para nos tornarmos pessoas melhores, absorvermos valores que o Pai nos apresenta através do seu Evangelho, nós vamos sendo colocados à prova, amém? Graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós pedimos para ter paciência e Deus nos oportuniza possibilidades, né? Pessoas, circunstâncias que nós possamos desenvolver a nossa paciência, que nós queremos aprender a ter um coração perdoador para que a gente se livre da amargura, do ressentimento, tenhamos paz espiritual e emocional e precisamos então entregar perdão a nós mesmos e às demais pessoas, porque ninguém nos deve nada. Nós muitas vezes é que criamos expectativas em relação às outras pessoas. Às vezes muito mais expectativas nas outras pessoas do que a gente coloca sobre nós mesmos. Por que você cria tanta expectativa, que é tanto resultado, que seria uma espécie de reciprocidade do outro em relação à sinceridade, amizade, acolhimento, perdão, bondade, justiça? Se nós muitas vezes, a partir do momento que criamos essa expectativa nos nossos irmãos, nós não entregamos na mesma proporção tudo isso para o mundo e para todas essas pessoas. Queremos uma amizade 100%, mas somos 30%. Então, as pessoas acabam se achando no direito de se decepcionarem em relação ao irmão quando não nos entrega 100%, mas e nós estamos entregando? Estamos sendo realmente um verdadeiro amigo? Estamos nutrindo, desenvolvendo, sendo realmente um verdadeiro companheiro, companheira, uma esposa auxiliadora, compreensiva, que motiva o seu esposo a seguir os seus caminhos para ser um provedor, um homem de honra e de verdade com a família? Mas muitas vezes, por falta de orientação daquilo que Deus quer e nos chama para tocar os nossos corações e nos guiar nessa caminhada, nós simplesmente desconsideramos, não vamos em busca de compreender por que estamos vivendo sempre o mesmo do mesmo. Talvez você na sua vida esteja vivendo amizades que sempre te decepcionam. Muito bem. E você acaba chegando à conclusão: não vale a pena mais ter um amigo, dizer que alguém é meu amigo. Puxa vida, quanta coisa acontece nas minhas amizades, as pessoas acabam não sendo tão verdadeiras como eu esperaria, não sendo tão justas como eu esperaria. Sempre é o ego, né, de cada um, exaltado, inflado, né? Mas e nós, e você, está sendo realmente esse amigo justo, leal, necessário na vida daquele que você está se sentindo tão decepcionado, perplexo? Mas como que determinada pessoa agiu assim comigo? E a importância de nós pararmos e observarmos como que nós agimos em relação a determinada pessoa, que muitas vezes pode estar apenas reagindo à forma como nós nos posicionamos diante dela. Consciência, meus irmãos, em relação a tudo isso, a gente só vai adquirindo com o tempo. Mas que tempo é esse, Eugênia? Que alguns é mais rápido, né? Chega antes. E para outras pessoas, muitas vezes, vivem uma existência, né? Toda a existência, sem acordar para determinadas coisas, valores, princípios, posturas. Vivem sempre na infantilidade, na irresponsabilidade. Parece que sempre querem colocar
a responsabilidade que devem ter em relação à sua vida, como se fosse responsabilidade do outro. Isso em tudo, nos nossos relacionamentos. É aquele irmão que de repente assume um cargo, mas acha que quem tem que fazer tudo para ele é o colega. É aquela pessoa que de repente assume um matrimônio, um casamento, mas não conquistou ainda a liberdade em relação a hábitos de uma vida de solteiro. Não compreendeu qual é o seu papel em um relacionamento, o que significa tudo isso. Então veja que muitas coisas no mundo nós somos amparados por informações que estão aí, batendo a nossa porta através da mídia, através da lei, através de exemplos que nós temos, de resultados inclusive nas nossas vidas, né? Temos sempre. Mas muitas coisas, meus irmãos, que muitas respostas, muitas perguntas que restam, né? Ainda e carecem de respostas para as nossas vidas, nós vamos encontrar no sobrenatural, no divino de Deus, nessa conexão com determinadas coisas que não serão alcançadas por todas as pessoas. Nós temos o nosso arbítrio, que não é livre em relação a tudo isso, mas nós temos o arbítrio de ir em busca e de estabelecer determinadas decisões, escolhas nas nossas vidas que não têm um preço, são inegociáveis. Não há possibilidade, meu irmão, de você ser corrompido em determinados valores que você já assimilou na sua vida. A resposta é não, ou a resposta é sim. Não há meio termo. Não há um jeito de se viver ou buscar viver de uma forma semelhante ao que seria certo. Não, é certo ou não é certo, é errado ou não é errado, é sim, é não. A própria palavra nos diz para que sejamos sim, sim, não, não, e não morno em relação à vida, porque isso causa uma certa repugnância, né? Em que muitas vezes, quando nós adquirimos determinada maturidade nas nossas vidas, quando nós vemos irmãozinhos que estão em cima, né, como se estivessem em cima do muro, não têm atitude, não têm responsabilidade, não vivem de uma forma que não condiz com determinadas circunstâncias que assumiram na sua vida. E o que nos causa? Nós que já estamos em busca, de repente, de um discernimento em relação a tudo isso. Nos causa asco. Nós olhamos para as atitudes que nos são apresentadas e nós pensamos, como pode um ser humano ainda viver assim diante da forma como o mundo vem se apresentando aos nossos olhos? Como pode determinado irmão ser tão irresponsável? Como pode determinado irmão ser uma pessoa que falta tanto com a verdade? Como pode determinado irmão ser tão injusto com as pessoas? Como pode determinado irmão ser uma pessoa que não tem empatia, compaixão com a dor alheia? Como pode? E como pode? E vamos então isso vai nos causando determinada, como disse a mensagem de hoje, perplexidade. Porque não é o que se esperaria daquele ser humano, em que muitas vezes nós nos sentimos assim, porque de repente aquela pessoa que está ali tendo aquela atitude é alguém que está em uma condição em relação a nós que nós não esperaríamos esse tipo de postura, não é mesmo? É aquele irmão que te vira as costas, é aquele irmão que traz sua confiança, é aquele irmão que quer te destruir. Estou falando irmão biologicamente, né? É aquele irmão que só te procura quando precisa, né? E
é aquela pessoa, aquela da sua família, que não tem nunca empatia pela tua dor, quer sempre medir o teu esforço, tudo que você passa. Muitas vezes, quando você precisa conversar com alguém, é sempre a régua dessa pessoa é que vale. Nunca se coloca no lugar do outro, nunca é capaz de compreender que somos seres diferentes, em estágios das nossas vidas diferentes. Mas e quando nós observamos que não encontramos respostas, meus irmãos, nas pessoas, não encontramos respostas na lei humana, mãos de homens, né? Quando não encontramos respostas nas religiões que vocês pertencem, que muitas vezes vocês querem viver a vida de acordo com as regras de uma organização religiosa, mas ela não lhe traz, né, todas as respostas. Muitas vezes a vida nos apresenta muito mais perguntas, dúvidas, do que respostas certeiras, retas, precisas, que poderiam nos levar muito mais rápido ao ponto que nós estamos buscando chegar nas nossas vidas. E todo aquele que se aproxima de Deus, que está nesse processo de construção ou de reconstrução, de encontro, entregue para saber os planos que Deus tem para si mesmo, diante da vida, das pessoas, do mundo, nós vamos observando que sempre que nós temos coragem de perguntar algo, de refletir sobre determinado assunto, dúvida na nossa vida, todas as respostas, meus irmãos, estão nos evangelhos. Em toda a escritura inspirada por Deus e no Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, em que o nosso coração pode ser enganoso, pode, como diz a palavra. O coração do nosso irmão pode se enganar, pode. Podemos muitas vezes estarmos nos aconselhando com ímpios, pessoas que não conseguem diagnosticar os próprios problemas, vivem uma vida disfuncional, confusa, conturbada, e nós estamos lá pedindo conselhos para a nossa vida, que a pessoa nem sabe o que a gente está sentindo, como estamos passando os nossos dias, não é mesmo? Mas a palavra de Deus, ela é imutável. Através dos tempos em que as pessoas mudam, a sociedade muda, gerações são modificadas, o pensamento, a postura, tudo que nós observamos, inclusive nos dias de hoje, nós já podemos, através de um raciocínio que não precisa ser muito, né, aprimorado, conceber o que está por vir em determinadas coisas no mundo como um todo, nas religiões, nas famílias, nos relacionamentos, nas profissões. Nós temos um certo bom senso em compreender, por exemplo, algumas coisas que estão por vir, mudanças, não é mesmo? Assim como nós somos capazes de prever mudanças que estão prestes a acontecer nas nossas próprias vidas, inclusive em nós, como ser humano. E a palavra de Deus não muda. Tudo que é escrito se adapta perfeitamente a cada nova fase do mundo, a cada nova fase do ser humano, a tudo que as gerações que passaram viveram, nós estamos passando, e as que estão por vir. Em que muitos não compreenderam determinadas coisas em outras épocas porque a resposta era para a gente. Em que muitas coisas nós não compreendemos na palavra de Deus, a sua extensão,
a profundidade do que é dito, porque isso já está escrito, meus irmãos, para as próximas gerações e tudo que vai acontecer até o fim dos tempos. O retorno do Messias, o reino de Deus e para a nossa eternidade. Então, veja que, assim como nós, na nossa vida, buscamos informações para um bom desempenho do que nós buscamos fazer como um todo, não é mesmo? De repente você quer dirigir um carro, você tem que fazer um curso de como, né, dirigir esse veículo, você precisa se habilitar. De repente tem aquelas pessoas que têm algum interesse de conhecer um pouquinho também de mecânica, de elétrica do veículo, não é mesmo? Direção defensiva. Cada um mergulha na profundidade que quer em relação às diversas áreas da sua vida. E da mesma forma nós podemos levar isso para a vida, levar isso para o nosso relacionamento com Deus. Qual a profundidade que você tem mergulhado na palavra do Senhor, nas Escrituras, buscando o entendimento para melhor desempenhar a sua função como ser humano, que faz parte de toda essa engrenagem para funcionar bem a humanidade. Qual a profundidade da tua entrega em ser alguém melhor do que ontem, melhor do que alguns instantes atrás, antes de estar refletindo sobre tudo isso, ser muito melhor do que aquele passado que você viveu, que te condicionou a determinadas coisas que hoje você jamais aceitaria, que te preparou para um futuro muito melhor e diferente? Até que ponto, meu irmão, você tem mergulhado nas Escrituras, nessa entrega da sua vida a Deus, em que o Pai nos orienta para que nós possamos nos assemelharmos ao Cristo, ao Messias, aquele que foi enviado para junto de nós, deixou registrado sua trajetória, seu trabalho missionário. Para as pessoas da época, nós e até o fim dos tempos, em que ele diz, né, que voltaria, retornarei para junto de vós. Enquanto isso, você receberá o Espírito de verdade, o Espírito Santo do nosso Senhor, que consola, restaura, habita em nós para nos direcionar nessa caminhada de nos assemelharmos ao Messias, seu posicionamento no mundo, diante das pessoas, das circunstâncias. E qual tem sido o nosso comprometimento, meu irmão, em relação a tudo isso? Por enquanto ainda não estamos sendo crucificados, né? Levados à cruz pelo que falamos, pensamos, refletimos, vamos em busca. Alguns irmãozinhos se encontram em regiões que já são executados por isso. Mas nós que estamos aqui falando diretamente do Brasil, ainda podemos dizer que temos liberdade de pensamento, de fala e de expressão, não mais como em outros tempos, né? Cada vez será menor, mas de pensar ainda temos certa liberdade de no secreto podermos fazer escolhas importantes para as nossas vidas, para os resultados que nós queremos obter, seja pessoalmente, profissionalmente, intelectualmente, na nossa saúde, na nossa família,
Olha que ainda nós temos liberdade, meus irmãos. E a palavra nos diz que tempos difíceis virão. Não é mesmo? Aquele que permanece em Deus e Deus nele, vencerá, permanecerá. Ao lado de Deus será vitorioso. E os ímpios, aqueles que se recusam, renunciam a Deus, perecerão. Mas eu não renuncio a Deus, Eugênia. Há várias formas de renunciarmos a Deus. Qual é a forma que você renuncia a Deus? Através das tuas atitudes, meu irmão? Do teu palavreado chulo? Da tua postura delinquente? Das tuas irresponsabilidades? Do mal que você causa na vida das outras pessoas? Do seu posicionamento, decisões importantes que toma quando Deus te oportuniza ter poder e você usa isso da pior forma possível, subjugando, oprimindo, você se torna então um opressor, um corrupto. Qual a forma que você está renunciando a Deus na sua vida? Quando você tem a possibilidade de ser bom, falar a verdade, que é muito mais fácil, e você vai pelo caminho que exige uma engenharia mental gigantesca, e você se dispõe a mentir, a ludibriar, a dar golpe nas outras pessoas, buscando conquistas temporárias, provisórias, prazeres provisórios, temporários, que depois te dão um vazio existencial gigantesco, então você tem que ir em busca de mais da mesma coisa. Nunca tenho paz, nunca vive com a sua consciência, o seu coração tranquilo. Suas noites de sono são perturbadoras quando tem, esse descanso da alma. Passa muitas vezes a ranger os dentes, somatizando todo o mal que pensa, faz, ou a falta de perdão que está no teu coração, em dores físicas e doenças físicas e muito veneno para a própria vida, porque não aprendeu a ter um coração perdoador em relação a si mesmo, vive moendo novamente dentro de si, como se estivesse vivendo de novo e de novo a mesma circunstância desastrosa, angustiante, sofrimento. Você fica com aquilo novamente dentro de si, porque não é capaz de liberar perdão a si mesmo, compreender que de repente se equivocou, pedir perdão, compreender, se perdoar, reparar o mal que você fez a si, e passando muitas vezes isso para as outras pessoas, no falar, no se posicionar, no reagir. Veja que quem precisa de perdão é quem erra, meu irmão. Quem acerta não precisa. E o Pai veio para nos ensinar isso. Perdoa, Senhor. O Messias disse: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou vocês pensam que em todo o trabalho missionário do Messias e naquele momento da morte de cruz, aqueles irmãos sabiam o que estavam fazendo? Estavam em erro, muito bem, mereciam perdão para os erros em que o Messias, que estava suportando tudo aquilo, elevando seu pensamento ao Pai, diz: perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles sabiam mesmo o que estavam fazendo? Claro que não. Não tinham nem noção. E o tempo passou,
hoje, se nós estivéssemos vivendo naquela época, naquelas condições, mas com o pensamento de hoje e a oportunidade de abraçarmos o Mestre, de segui-lo, repetiríamos os mesmos erros da humanidade daquela época? Provavelmente, meus irmãos. E com certeza o Messias, assim que fosse crucificado por todos nós, diria ao Pai: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Qual a forma que você renuncia a Deus todo dia? Através do seu pensamento, que não está conectado ao dele, permanecendo nele para que ele permaneça em você, através das tuas atitudes, da tua postura diante da vida das pessoas. Quando que nós vamos nos conscientizarmos que precisamos escolher Deus todo dia, que precisamos sim compreender a prioridade de Deus nas nossas vidas, amá-lo sobre todas as coisas, em que você nunca renunciará a Deus dizendo: não tenho tempo para ler a palavra do Senhor, meditar e absorver, colocar em prática na minha vida, porque eu escolho esse evangelho todo dia, esse evangelho que me salva todo dia, que é capaz de salvar você, meu irmão. Esse Deus que me restaura, que me sustenta todo dia e é capaz de fazer a mesma coisa na sua vida e muito mais, porque Deus tem um plano único para cada um de nós. Há propósitos para as nossas vidas, em que os meus, diante de Deus e por Ele estabelecidos, são diferentes do que o Pai tem para a sua vida, de vitória, de sucesso, em que Ele entrega um mundo repleto de possibilidades nas nossas mãos. Um mundo repleto de coisas extraordinárias. Ah, mas há muita coisa ruim no mundo. Sim, sim, nós sabemos disso. Mas há algo muito maior, extraordinário, magnífico, de sucesso, de vitória, de conquista no mundo, que já está no mundo, sempre esteve ao alcance de poucos. Por que determinadas pessoas não conseguem viver o extraordinário nas suas vidas? E outras pessoas que nós vemos, que estão no mesmo mundo que nós, conseguem viver o extraordinário nas suas vidas? Você observa a vida dessas pessoas, é só vitória, meu irmão. É bênção, é paz, prosperidade, saúde emocional, saúde financeira também, saúde espiritual também. Tá tudo ok. E ainda se dispõe a estender a mão para ajudar os irmãos que muitas vezes se encontram perdidos. O que alcançou esse filho de Deus que não alcançou você? Já que somos todos iguais, à semelhança do Pai, sob um mesmo mundo. O que está faltando você entregar de si que os irmãos que conseguiram bênçãos e vitórias nas suas vidas entregaram? O que está faltando? Então veja que a palavra de Deus, que também é promessa nas nossas vidas, nos diz que se nós entregarmos as nossas vidas, permanecer em Deus, Deus permanecerá em nós, e tudo que nós pedirmos nos será entregue e realizado nas nossas vidas. Claro que as palavras são alteradas de acordo com a versão, da sua Bíblia. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Tudo
Se você permanecer em Deus, Ele permanecerá em você. E tudo o que você pedir e se dispor para realizar, Deus irá realizar na sua vida. Que entrega é essa? Está faltando em nós, em você, para aqueles que estão insatisfeitos da condição que se encontram, para receber vitória e bênção nas suas vidas, em toda e qualquer área. O que está faltando, meu irmão? O que está faltando em você? Que tanto acredita que existe um Deus e ao mesmo tempo renuncia a esse Deus todo dia, através da sua atitude, das suas palavras, da sua postura. É importante que todo irmão que se considera cristão, que acredita no Messias, que acredita em Deus, compreenda, vá em busca desse entendimento de como viver de acordo com o que Deus espera dos seus filhos. Veja que ou você é pai, mãe, ou você tem pai, mãe ou alguém responsável que de alguma forma te amou nesse mundo, não é verdade? Alguns vão dizer que pouco, outros muito, outros de forma equivocada, não importa. Existiu amor, existiu de alguém por você, um pai, uma mãe, alguém. Quando que um filho pede algo bom para essa pessoa e que ela diz, peça tudo que você quiser que eu te darei. Então esse filho vai lá humildemente e pede algo doce. E esse pai vai lá e entrega um pacote de sal e diz, te vira. Vai lá e num sentido de amargar a vida desse filho, prejudicar, dificultar ao extremo. Nós servimos um Deus de amor. Não sei se você experimentou o que é o amor daquelas pessoas que teriam o dever a princípio de guardar você, de cuidar de você na condição de pais, né? Guardiãos aqui nessa terra, humanamente falando. Mas nós, meu irmão, servimos a um Deus de muito amor, sabedoria, entendimento, que não deixa de ser um Deus de justiça, correção, disciplina, busca nos educar. Mas veja que cabe a nós compreendermos que se nós queremos que tudo que nós venhamos a pedir a Deus seja realizado nas nossas vidas, nós temos que permanecer nele para que ele permaneça em nós, através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor em nós. Então nós entregamos as nossas vidas de forma sincera, não estamos falando de falsos arrependidos, pessoas que buscam se enganar, né? Estamos falando de pessoas que realmente estão nesse nível, né? De eu quero de verdade, meu coração está entregue, minha vida está entregue nas mãos do Senhor, para que eu descubra qual o propósito que Ele tem na minha vida, e eu quero isso, Senhor. É o que eu quero para mim, porque eu sei que os seus planos, meu Pai, são muito melhores e inimagináveis do que os meus. Nas minhas limitações humanas posso ter traçado com muito boa vontade e um bom coração, coisas muito boas para mim. Mas sabemos que Deus é que conhece o nosso íntimo, o nosso futuro, o que nós enfrentaremos, com quem nós iremos conviver, como será o coração destas pessoas, o mundo como será o porvir. Você sabe? Somente Deus. Então veja que por mais que nós tenhamos boa vontade, esforço em traçar determinados propósitos para as nossas vidas, os planos que Deus tem para nós são muito melhores que os nossos, em todos os sentidos. Então, paramos para pensar, digamos que se abrisse como um livro na nossa frente, um roteiro, e que nós pudéssemos ler do início e já saber o resultado, lá no fim.
nós em um primeiro momento ficaríamos perplexos, mas não sou capaz de tudo isso. Mas como? É um plano de vitória dessa forma para minha vida, com tantas bênçãos, tudo dando certo? E Deus dissesse sim, é para ti, meu filho. Segue esse caminho e vai. Você poderia talvez pensar, mas eu não sou capaz de realizar essa parte aqui, isso aqui. O quê? Eu vou conseguir tudo isso? Muitas vezes, meus irmãos, nós, na grande maioria das vezes, quase sempre, nós nos sentimos fracos, incapazes, impotentes diante da magnitude, da grandiosidade, da sabedoria de tudo do que Deus pode proporcionar nas nossas vidas. Quantas vezes você, vendo algo através da internet, da mídia, observando a vida de determinadas pessoas que conseguiram muito, e você já observa e pensa, né? Isso nunca eu vou conseguir, isso é impossível para mim, não é mesmo? Você está observando algo que você considera improvável, impossível para a sua vida, através do seu entendimento, das limitações da sua compreensão que você tem de Deus e de si mesmo. Mas entrega, meu irmão, a tua vida nas mãos de Deus e pede discernimento para que você tenha sua fé inabalável, aprenda a ver o mundo com os olhos espirituais através de Deus, em tudo que Deus tem para nós, como coisas extraordinárias que hoje nós podemos observar, como muitos chamam de milagres, do agir do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Mas para Deus é normal. Quem precisa se capacitar para receber a vitória somos nós, porque Deus só vai entregar, meu irmão. A tua vitória que você tem reservado para a tua vida, que Deus quer te entregar, Ele simplesmente vai fazer que aconteça na sua vida. Agora, estar conectado com Ele para que Ele permaneça em nós e nós começarmos esse processo de restauração das nossas vidas e nos tornarmos as pessoas capazes e habilitadas pela orientação do Pai, que é quem nos capacita e nos habilita, nos torna pessoas realmente capazes de receber tudo isso. Nós precisamos estar dispostos, em que a gente entrega a nossa vida a Deus e diz: Pai, eu quero que os planos de Deus, os teus planos, sejam concretizados na minha vida. Então você entrega, permanece nele, ele em você, e o processo vai começar, meu irmão, em que você terá que aprender muita coisa. Você será desafiado para se tornar capacitado, habilitado. Quando nós lemos na palavra que Deus te capacita, que Deus te habilita, não é assim para te entregar a vitória. Você tem que realmente adquirir muitas vezes habilidades, potencialidades na sua vida para receber a magnitude do que Deus pode realizar em você ou através de você. Não é mesmo? De repente o teu plano de vitória na tua vida seja de ordem financeira e você pense: eu quero ter uma empresa bilionária em determinada região desse mundo. Deus vai ter que te preparar, meu irmão, para que você fale o idioma da região onde você quer morar, para que você desenvolva habilidades suficientes, não só apenas para receber a bênção do que você pediu, mas para sustentar e para ser vitória cada vez maior e gerar cada vez mais frutos, para que não se torne como o ramo seco de uma videira que, quando cai, não serve mais para nada, não dá frutos. Só lhe resta
o fogo, não é mesmo? Perecimento, irá perecer, não tem mais sentido, não tem mais utilidade naquilo ali. Não, o plano de Deus é perfeito para a minha vida, é perfeito para a sua vida. Imagina tudo que nós podemos receber de Deus cada dia mais, e nós sabemos que precisamos entregar as nossas vidas, nos colocar à disposição do Senhor, para que as coisas nos sejam acrescentadas, em que nós vamos então nos dispondo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai, estou de novo, Senhor, estou aqui na Tua presença, à disposição, usa-me, eis-me aqui, Senhor, me habilita, me capacita. Todo dia, eu escolho todo dia isso. Eu escolho Deus todo dia, eu escolho ir em busca do que o Pai nos deixou como exemplo, e não é ao acaso, através da história dos profetas, do Messias, do primogênito, de todos nós, do Filho, de tudo que nós devemos compreender, não foi em vão. Isso é o básico que nós precisamos. Ir em busca desse entendimento, compreender, ter um novo coração, compreender o que Deus quer que nós comecemos como reforma em nós mesmos. Como aquele velho ditado: não adianta você acordar pela manhã, calçar o sapato, dizer vou mudar o mundo e não arrumar a própria cama, não deixar tudo organizado para o seu retorno, mas acha que vai consertar o mundo? Não. Então existem alguns pontos que você precisa ir compreendendo na prática, que Deus irá proporcionar todas as oportunidades para você se desenvolver. Se você tem um projeto de levar a palavra de Deus através da sua boca, meu irmão, as demais pessoas como auxílio e resgate aos corações, para que Deus faça a obra na vida desses irmãos, para a glória dele, você precisa ir em busca de estar conectado com o Pai, permanecer nele e ele em você, para que o Espírito Santo do Senhor haja na sua vida e coloque na sua boca as palavras que são necessárias a serem ditas ao coração das pessoas. E para isso exige conhecimento da palavra de Deus. Então Deus também proporciona que estes irmãos que estão em busca de realizar este propósito estabelecido com Deus possam ser orientados, instruídos na forma como o mundo é capaz de proporcionar, que nós temos, né? Muitas formas, e algo que é o sobrenatural de Deus, que é o Espírito da verdade que está em nós, como Cristo nos prometeu, o Messias: até o meu retorno enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá fazer com que você se mantenha firme, meu irmão, até a minha volta, até a grande luta do fim deste tempo, fim dos tempos, que o pessoal chama, né? Em que haverá então a batalha entre o bem e o mal. Que maravilha! Nós vemos o mal ser derrotado, pisado, como se pisa na cabeça da serpente. Ser derrotado, meu irmão. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Depois de tudo isso, nós não iremos mais passar por dor, sofrimento, angústia, tristeza. Nosso coração estará repleto de amor. Estaremos em comunhão com os nossos irmãos ao lado de Deus. E daí? Quem se habilita? Não é mesmo? Muitos são chamados para tudo isso, mas poucos serão os escolhidos, em que isso já está predestinado para os seus dias. Será que é você que está recebendo esse chamado, já foi eleito como um escolhido de Deus e não está ouvindo?
Você acha, meu irmão? O que teu coração diz? Esse mundo te angustia, te deixa deslocado, você não encontra respostas, você não consegue se conectar como as demais pessoas que se alegram tanto com as coisas desse mundo, e você não consegue achar tanta graça, você consegue ver o mundo de uma outra forma, tanta dor, tanto sofrimento, tanta desigualdade, tanta corrupção, tantos irmãozinhos influenciados por mal, destruindo pessoas, destruindo vidas, em que o mal arrasta o ser humano, em que pessoas influenciadas pelo mal, né, estão a trabalho do mal, destruindo vidas, e você na luta, meu. Em que você está renunciando a Deus todo dia? Imagino que o teu coração seja quebrantado, que você creia que exista um Deus, por algum motivo, não apenas porque alguém lhe disse. Algo, o Espírito Santo de Deus em você, respostas que você teve na sua vida, faz com que você acredite que existe um Deus. Está na tua consciência, está no teu coração. Mas que Deus é esse? Esse Deus do impossível, esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos dá tudo o que nós quisermos, desde que nós venhamos a permanecer nele, ele irá permanecer em nós, vai à frente abrindo o caminho, nos prepara e nos dá vitória. Não é mesmo? Então veja que como é importante, meus irmãos, nós refletirmos sempre sobre a palavra, a nossa condição humana, como fomos no passado, como estamos vivendo, quais são as fragilidades que nós observamos na nossa vida hoje, o que nós buscamos melhorar, que existe algo muito maior, muito gigantesco, extraordinário do que essa vida que de repente você está levando, meu irmão, esperando por você. Não é assim que funciona? O que diz o teu coração? Que você é filho daquele que dá o pacote de sal? Do mal? Filho do maligno? Filho das trevas? Que muitas vezes te recompensa para que você se mantenha a serviço dele. Mas o resultado é sempre a destruição, irá perecer. Por mais que você trabalhe para o mal, o vazio não existencial não te abandona. Você não tem paz, você não tem felicidade. É aquele pacote de sal que você tem que comer todo dia. Ou você quer servir a esse Deus maravilhoso, que as pessoas personificam, né, como sendo o Pai, poder do nosso Senhor nas nossas vidas, através do seu Santo Espírito em nós, o Espírito da verdade, o grande Consolador das nossas vidas, que nos resgata, independentemente da forma como nós nos entregamos a Ele. Vamos orar, meus irmãos? Vamos conversar com Deus, vamos trazer Deus para essa nossa conversa, que nós estamos hoje, que refletimos. Estamos aqui para isso, para refletir com todos os nossos irmãos sobre o que somos, o que estamos realmente realizando na humanidade, nas nossas vidas, quais são os nossos propósitos neste mundo. E queremos, Pai, te chamar para essa conversa, Senhor, com todo o respeito, com toda a reverência. Acreditamos, Senhor, na Tua sabedoria. É pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, que estamos vivos. Sobrevivemos até aqui, mas nós queremos muito mais, Senhor. Nós queremos, Pai, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, todo dia. Nós escolhemos Deus, o Senhor, o nosso Deus, todos os dias, Pai. Nos acolha, Senhor, nos receba. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor, porque sabemos
que permanecendo em Ti, o Senhor não nos abandonará jamais e permanecerá em nós, nas nossas vidas, à frente, abrindo caminho, tirando os espinhos dos caminhos que nós precisamos enfrentar, meu Pai. Como é bom, Senhor, saber que temos a Ti, que o Messias esteve entre nós, venceu este mundo com amor, misericórdia e um coração perdoador. Assim venceu toda a maldade deste mundo e está contigo, Senhor, aguardando o momento exato, no tempo de Deus, para todo o propósito que existe abaixo dos céus, do seu retorno, para que o seu reino se estabeleça. E nós queremos ser parte, Pai, de tudo isso. É o que nós queremos, Senhor. Entregar as nossas vidas a Ti, porque sabemos e confiamos na Tua promessa, que o Senhor permanece em nós. E então, junto contigo, meu Pai, sob a Tua orientação, nós descobrirmos qual é o nosso propósito nessa vida. E então, o Senhor irá começar a nos preparar para que nós estejamos preparados, Senhor, para receber o inimaginável, as bênçãos, as vitórias e tudo que há de melhor nesse mundo que o Senhor criou, todas as coisas, para que nós possamos desfrutar, meu Pai. Queremos o que há de melhor no mundo, queremos sim, estamos dispostos, Senhor, a estar contigo, assim como o Senhor sempre está em nós através do seu Santo Espírito, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos propõe e permite desafios extraordinários nas nossas vidas, como preparação para sermos pessoas melhores, aprimorarmos o nosso caráter, desenvolvermos e também fortalecermos a nossa fé nessa caminhada, meu Pai. Em que o mundo, a maldade que há nele, por pouco tempo, Senhor, para a eternidade que nos reserva, influencia os nossos irmãos que se veem com suas vidas conturbadas, destruídas, insatisfeitos na condição que se encontram, exatamente por não compreenderem a existência do mal nas suas vidas. Apenas sentem o resultado do que o mal causa nos fins de tarde, nas madrugadas, na família, no secreto, em que sofrem, choram, lágrimas, meu Pai, lágrimas de um coração perdido, triste, em que chora pelo que o mal, o maligno está fazendo nas suas vidas. Que os nossos irmãos tenham as suas vidas tocadas, sejam resgatados pelo Espírito Santo do Senhor, compreendam cada um o seu chamado, compreendam que precisam escolher a Ti todo dia e não renunciar a Ti todos os dias, como muitos de nós já fizemos, através das nossas palavras, das nossas atitudes. Escolher este Evangelho que nos salva todo dia e é capaz de salvar a todos os nossos irmãos que estejam sem um direcionamento seguro nas suas vidas, sem entendimento, sem discernimento. Amado Deus, como é bom sabermos que o Senhor é Criador de todas as coisas, que somos criaturas, Suas criaturas, que o Senhor tem um plano para as nossas vidas de vitória, de sucesso, e que somente o Senhor, o nosso Deus, nos faz capazes
fortes, habilitados para receber as tuas promessas, meu Pai, nas nossas vidas. E como é bom estar contigo, meu Deus amado, que é capaz de transformar vidas, resgatar corações, restaurar pessoas, muitas vezes que já têm muitos anos de existência, mas nunca sentiram o que é ter o sopro da verdadeira vida no seu dia a dia. Quanto tempo, Senhor, nossos irmãos se encontram ou já se encontraram nos seus dias, perdidos sobre a influência do mal, te renunciando, Senhor, todo dia, e nesse momento conseguem elevar os seus olhos a Ti, meu Pai, compreender a Sua magnitude, que só o Senhor é Deus, é poder, o Deus do impossível, Senhor. Abençoa, meu Pai, através desta oração intercessória, a vida dos nossos irmãos, das suas famílias, todos aqueles que Ele ama e todos aqueles que também nós reconhecemos que precisam muito do nosso amor. Os nossos irmãozinhos que estão nos acompanhando, ouvindo a nossa reflexão, Pai, acerca da Tua palavra em oração, e estão nesse momento enfermos, doentes, se sentindo fracos, sem esperança no futuro. De repente o diagnóstico que vem da mão do homem aqui nesta terra chega ao coração desse nosso irmão como se não tivesse uma saída para o seu problema físico, para o seu problema emocional, para a sua enfermidade. Mostra, meu Pai, a Tua glória, Senhor. Toca na vida desse irmão para a Tua glória, meu Pai. Médico dos médicos, Criador de todas as coisas e da ciência, inclusive, e restaura todas as células do nosso corpo e da vida emocional, espiritual e física de todos aqueles que estiverem doentes, entregarem as suas vidas a Ti, meu Pai. Que queiram permanecer em Ti, o Senhor irá permanecer nele, num corpo saudável, meu Pai, restaurado para a Tua glória, para o Teu testemunho, Senhor, de vida. Toca, Senhor, a vida desses irmãos para que eles sintam o poder do Teu Espírito Santo na vida deles. Muitas pessoas, meu Pai, ainda não estão prontos para viver única e exclusivamente pela fé, justificados pela fé, precisa de alguma prova, Senhor. E o Senhor é Deus. Toca a vida desses nossos irmãos que estão com sua fé abalada, se sentindo fracos, não tem mais boca, palavra, coração, discernimento para sequer elevar os pensamentos a Ti, Senhor, e pedir ajuda. Mas nós que tivemos a nossa vida restaurada, que somos testemunhos da Tua glória, meu Pai, e somos boca, instrumento da Tua palavra, nós temos força sim para pedir pela vida dos nossos irmãos, para que o Senhor haja, faça um renovo, transforme um vaso novo, assim como o Senhor fez na minha vida, na vida de tantos irmãos que estão aí em missão pelo mundo, levando o Evangelho, que tiveram as suas vidas ressignificadas, tiveram sentido, se dispuseram a entregar-se a Ti, e então ser instrumento, boca de Deus na terra, e o Senhor então habilite, o Senhor capacite, o Senhor coloca onde quer que essas pessoas tenham que estar, elas estarão. Que não há limite físico, geográfico, espiritual, financeiro, nada. Para o Senhor, o Deus do impossível, o Senhor capacita cada um de nós para chegar a todas as nações. O Senhor disponibiliza o meio, meu Pai, para a Tua glória, para que pessoas sejam resgatadas,
Nossos irmãos muitas vezes estão fisicamente saudáveis, mas emocionalmente destruídos por todo o mal que esse mundo causou nas suas vidas. E o Senhor é Deus, o Senhor vai lá, toca nessa vida, restaura, esse ser humano está novo, renovado. Há um respiro, há uma grandiosidade na sua alma. Se sentem fortalecidos, meu Pai, para serem o testemunho de tudo que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas, e damos glória, meu Pai, a Ti por tudo que nós vivemos. Nós já passamos, Senhor, por muitas coisas boas nas nossas vidas neste mundo, e damos a glória a Ti, meu Pai. Quantas bênçãos, quantas vitórias, Senhor, o Senhor nos entregou. E damos glória, meu Pai, muito louvor a Ti por todos os desafios que muitos chamam de tribulações, que o Senhor nos permitiu viver para que nos transformasse em pessoas melhores, compreendêssemos a verdade, o caminho e a vida. Agradecemos, Senhor. Deu tudo certo. Superamos, conquistamos, compreendemos o porquê das nossas perdas. Por que nós precisávamos perder determinadas coisas aqui neste mundo para ganhar o Teu reino, Senhor? Para glorificar a Ti, meu Pai. Demonstrar que somos vencedores, que temos um coração bom. Quantas vezes, meu Pai, pedimos em conversa contigo, que estamos com o nosso coração angustiado por alguma coisa que está em nós, muitas vezes não sabemos o que é que está nos amargurando, nos deixando confusos, a nossa mente, nosso coração. Então nós permanecemos em Ti, o Senhor permanece em nós e nos livra disso, nos dá entendimento, nos dá um renovo, nos transforma em um ser humano forte, meu Pai. Quando estamos fracos, elevamos o Teu pensamento a Ti e o Senhor nos fortalece. A Ti damos glória, Senhor, nosso Deus de misericórdia, de amor, em que pela Sua misericórdia, meu Pai, mesmo sendo pessoas fracas, relutantes, muitas vezes na vida, pela Tua misericórdia estamos ainda aqui, nesta existência, em que todo dia há um sopro de vida em nós, e então nós acordamos e temos uma nova chance para nos colocarmos, entregarmos as nossas vidas a Ti, Senhor. Vermos o que erramos, o que nos equivocamos, conversarmos muito contigo, muito oração, conversa. Algumas pessoas chamam de prece, outras pessoas chamam de reza, outras pessoas chamam de estar conectado em comunhão contigo, meu Deus. E isso vai nos fortalecendo, nós vamos aprendendo a ver as coisas com outros olhos. E vamos aprendendo a construir em nós não um coração de pedra, mas um coração de carne, humanos que somos, mas muito fortes. Que o Senhor faça com que bata continuamente pelo tempo que o Senhor sabe que nós temos aqui na nossa existência, e todo dia o Senhor vai lá e dá um novo sopro de vida em nós, nas nossas vidas, um respiro novo. Nós acordamos e vamos então colocando a armadura de Deus nas nossas vidas e vamos para a frente de batalha, Pai. Essa batalha íntima que nós muitas vezes temos que lutar de forma brava, guerreira, demonstrando as nossas fragilidades somente a Ti, Senhor, para que o Senhor nos restabeleça, nos transforme em uma fortaleza, no sentido de sermos protegidos, muito bem orientados, com discernimento das nossas vidas, Pai. E quando nós estamos meio perdidos, o Senhor vai lá e nos dá ainda livramentos. A gente não entende o que está acontecendo, Senhor. Aí o Senhor vai lá e resolve.
o tempo passa e nós observamos o agir de Deus nas nossas vidas, livramentos muito necessários, porque para que nós possamos estar aqui. Se fosse pela nossa condição humana, pelos limites que nós temos, pelo nosso coração enganoso, pelas confusões que nós temos de entendimento, limitações intelectuais, não sobreviveríamos, Pai. Nem um dia sequer nessa terra. Somente o Senhor é Deus, na sua misericórdia, pela sua misericórdia, para a sua glória, estamos aqui. E o Senhor não desiste da gente, né, Pai? O Senhor não desiste de nós. Nós agradecemos, Pai. Às vezes parecemos crianças mimadas e o Senhor está lá, esperando que nós venhamos a assumir a postura que devemos ter já como seres humanos adultos, na condição aqui dessa terra, que deveremos realmente ter mais maturidade, responsabilidade, entendimento. E o Senhor não cansa, Pai. O Senhor não desiste de nós. O Senhor vai nos propiciando oportunidades, permitindo circunstâncias das nossas vidas para ver se a gente cresce. Como é bom quando consegue, né, Pai? Quando o Senhor consegue um resultado positivo de nós. Mas nós estamos, Pai, nos esforçando dentro das nossas condições, do nosso entendimento, em busca de estarmos conectados contigo, porque sabemos que permanecendo em Ti, o Senhor permanece nas nossas vidas, sempre nos direcionando pelo melhor caminho, protegido, seguro, um entendimento, discernimento, um coração restaurado e nessa paz que o Messias nos esclareceu com as suas sábias palavras. Vinde a mim e aprendei de mim, que eu lhe darei a minha paz e que eu venci o mundo. Nós queremos, Senhor, a paz de Cristo nos nossos corações e vencer o mal desse mundo, estando conectados em comunhão contigo e com os irmãos que estejam no mesmo propósito, Senhor. É isso que nós buscamos, Pai. E pedimos e agradecemos nas nossas orações, porque sabemos que vamos conseguir. Vamos errar muito, Senhor. Perdão por isso, Pai. Vamos errar, vamos nos equivocar, mas que o Senhor possa fazer com que nós não erremos tanto, o menos possível. Que nós venhamos a nos preocupar em não causar mal às outras pessoas. Não preocupados com o mal que o nosso irmão possa nos causar, porque também está nesse processo. Nosso irmão está nesse processo e está errando com a gente. Que a gente não se preocupe com isso, se preocupe no mal que a gente pode causar para os outros. Quando a gente também erra nesse processo, está todo mundo junto, misturado nesse barco em que o Senhor está nos guiando, a gente vai errando um com o outro, o Senhor vai acalmando o coração dos seus filhos, vai nos reconstruindo, restaurando as nossas vidas, nos colocando na melhor direção. É isso que nós queremos, Pai. Nós queremos para as nossas vidas tudo isso, entregamos as nossas vidas como para os nossos filhos, os nossos irmãos que têm filhos, os nossos filhos, os meus filhos, que a vida deles sejam protegidas, resguardadas, restauradas, com saúde, na mão do médico dos médicos, Criador de todas as coisas, Criador da ciência, o Deus do impossível, Pai. É nas Tuas mãos que nós entregamos os nossos filhos. O Senhor que criou todas as coisas, que criou os rumos deste mundo, protegendo os nossos filhos quando pegam a estrada, os nossos irmãos que trabalham também com isso, para que sejam protegidos nos caminhos dessa vida, em todos os sentidos, meu Pai, na sua saúde física, emocional, espiritual, nesse resgate que o Senhor precisa realmente nos orientar, Pai. Precisamos de ajuda, precisamos nos manter no caminho, os nossos filhos precisam, nós queremos uma geração, meu Pai, em que nossos filhos já sejam entregues, compreendam esse entendimento, que não tenham que passar, meu Deus, por tudo que nós tivemos que passar para chegar a compreender tudo isso. Assim como o Senhor não gostaria que nós sofrêssemos determinadas consequências na vida, que nós temos que suportar pelos nossos erros, nós como humanos
nas nossas fragilidades, também não queremos que os nossos filhos passem por determinadas coisas, caminhos tortuosos, erros desnecessários, Pai. Estão entregues a vida dos nossos filhos nas Tuas mãos. Orienta, Senhor, educa, Senhor, corrige os nossos filhos, coloca no caminho, não deixa que pisem onde não devam colocar os seus pés, as suas mãos, os seus pensamentos e os seus corações, para que fiquem conectados, permaneçam em Ti, Senhor, e o Senhor neles. Que o Senhor possa atender o coração das mães, dos pais que nesse momento estão com os seus filhos, realmente passando por momentos de dificuldade, desnorteados, entregues às coisas deste mundo, muitas vezes a serviço do mal, mas que são seres humanos, nossos irmãos, filhos dos nossos irmãos, com um bom coração. Tenha misericórdia, Pai, resgata, são Teus filhos também e precisam da Tua ajuda, Pai, trazendo paz para o coração dos pais, das mães que estejam passando por isso, muitas vezes numa luta, buscando orientar os seus filhos, mas a juventude muitas vezes não tem discernimento, não compreende as consequências desse mundo, estão sob a influência do mal que vem para destruir, muitas vezes para nos atingir, busca querer destruir os nossos filhos. Não permita, Senhor. Só o Senhor é Deus do impossível para fazer com que seja possível isso. Que eles fiquem protegidos, sobre a nossa guarda, o nosso entendimento que estamos contigo, Pai, e sobre a sua orientação. Entregues até que eles possam sentir nas suas vidas o poder do Teu Espírito, Pai. E então digam, sou Teu também. Mas que nós possamos orientá-los, dar orientações, discernimento dentro das nossas limitações, mas na busca constante, Senhor, de estarmos contigo para nos tornarmos melhores e assim podermos orientar aquelas pessoas que nós amamos e aqueles irmãos que precisam muito do nosso amor, que precisam desenvolver em si um coração perdoador. As famílias que vivem nutrindo mágoas, irmão não fala com irmão, pai não fala com filho, filho não fala com pai, que possam desenvolver um coração perdoador. Quem precisa do Teu perdão, meu irmão, é quem erra, não quem acerta. Que Deus possa tocar o coração das famílias, Senhor. Essa estrutura que precisa ser muito bem construída, edificada, sustentada por Ti, para que nós possamos desenvolver melhores gerações de pessoas, Senhor. Seres humanos que entendam o poder da compaixão, da empatia, do amor, possam também aprender, através do exemplo dos seus pais, o que é ter um coração perdoador, a importância da misericórdia, de valores, Senhor, para que possam compreender de onde que nós buscamos ser o melhor que podemos em Ti, Senhor, no entendimento da Tua palavra, e que nossos filhos vejam nós nas nossas casas com nossas Bíblias abertas, falando acerca de Deus, para que eles compreendam que existe um Deus do impossível que toca na vida daqueles que eles amam e respeitam, e que já saibam que existe um Deus, meu filho. Existe sim um Deus do impossível, que não importa as batalhas que nós venhamos a travar nas nossas vidas, nós temos Deus. Ele é que nos fortalece, Ele é que constrói, que nos reconstrói, que é capaz de nos fazer, através da sua misericórdia, sobreviventes neste mundo. Que nós possamos levar para dentro das nossas casas a palavra de Deus, sendo boca de Deus, na primeira referência que nós temos, como uma célula do Evangelho, que é dentro dos nossos lares. Depois isso se amplia para as igrejas. Que Deus proteja todos os nossos irmãos que estão em trabalho missionário, pastores, evangelistas, missionários,
pessoas que ministrem a palavra de Deus, que estão com o coração realmente sincero nesse propósito e que possam realmente tocar, restaurar para a glória do Senhor a vida dos nossos irmãos que estão aqui muitas vezes sem compreensão de tudo isso, meu Pai. Nós precisamos, Senhor, de Ti quando nós nos sentimos fracos, perdidos nesse mundo. Estamos ali na busca, na batalha, estamos em Ti, Senhor. Muitas vezes não compreendemos os desafios que o Senhor nos propõe, ficamos meio perplexos, mas quanto mais desafio o Senhor nos propõe, quanto maior a tribulação, a gente sorri e pensa: agora vou me tornar, se eu superar isso aí, a vitória está mais perto. É impossível. Se nós servimos a um Deus e o desafio é gigantesco, é Deus nos preparando para uma vitória gigantesca. Se eu tenho que me tornar um ser humano melhor, um coração perdoador, um ser responsável, que tem empatia pelas pessoas, que busca auxiliar os outros, enfim, valores que o Senhor vem fazendo com que sejam desenvolvidos nos nossos corações. E nós estamos contigo, o Senhor permanece em nós, e nós queremos vitória, nós queremos bênção. Então, o Senhor vai nos preparar. São desafios que às vezes nos deixam perplexos, Pai. Meio assustadinhos. Tribulações que nos deixam meio confusos. Mas algo nos nossos corações nos diz: se a tribulação é gigantesca, se o desafio é forte, é porque a preparação que nós precisamos para nossa vitória, tudo aquilo que Deus tem planejado para nossas vidas, também será extraordinário. Então nós não nos abalamos, seguimos em frente com fé, com esperança no futuro, crendo que servimos a um Deus de verdade, o caminho e a vida. E seguimos em frente, meu Pai, dando glória a Ti por tudo de bom que nós vamos conquistando, vivendo, sendo, tendo neste mundo como bênçãos para a Tua glória, meu Pai. E da mesma forma, quando tribulações gigantescas vêm, quando pensamentos estranhos invadem a nossa mente, então nós lutamos contra isso, seguimos no propósito, na fé, na oração, nessa conversa contigo, meu Pai. Então tudo melhora, nosso coração fica em paz e nós acordamos todo dia para vencer os desafios que o Senhor nos propõe, Pai, que o Senhor permite que aconteça nas nossas vidas. Quanto maior o desafio que o Senhor nos permite viver, mais nós acreditamos e damos glória a Ti, porque acreditamos, Senhor, que o nosso preparo tem que ser cada vez melhor, nosso condicionamento emocional, nosso condicionamento espiritual, nosso condicionamento até físico, para receber as grandes bênçãos e vitórias que o Senhor tem para a nossa vida. Nós temos fé e pedimos que os nossos irmãos que possam estar passando por dificuldades, que entendem como sendo dificuldades, que entendam como sendo tribulações, que entendam como sendo desafio. Meu irmão, você está abençoado. Pensa nos planos de vitória que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Podemos pensar, receber as coisas com um pensamento influenciado pelo mal nas nossas vidas, achando que tudo é para nos destruir, ou nós podemos pensar que superando tudo isso, vem tudo para nos edificar, para que nós sejamos vencedores, para que os planos de Deus venham se concretizar na sua vida, para que você se fortaleça, para que você não se corrompa, para que você desenvolva valores, dependência de Deus, compreenda que precisa estar com Ele e Ele permaneça em você, que você possa pedir exatamente tudo o que você queira, que irá se realizar. Mas Deus precisa te preparar para isso, meu irmão. É nisso que nós cremos em Deus, nós cremos no Messias, Yahuwah, nós cremos no Cristo, no nosso único Deus, único e suficiente mediador, o Messias entre nós e o Pai, no Espírito de verdade, no Consolador das nossas almas, no Espírito Santo do Senhor que está em nós, nos guiando, protegendo, dando livramento, nos levando pelo melhor caminho nessa missão abençoada, desafiadora,
Nós aqui do levante do Evangelho no coração das pessoas através das nações. Falamos através da TV Brasil, estamos no Brasil, mas para todas as nações, meus irmãos. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, para a glória de nosso Deus, sempre em primeiro lugar para o evangelismo, uma palavra de esperança, de amor no coração das pessoas, e no mais, todas as coisas estão entregues nas mãos de Deus e nos serão acrescentadas. Amém, meus queridos? E que assim seja, fiquem na paz e um até logo. Em breve voltaremos. Deus sabe em quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Porta se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que será.